Bom dia a todos. Esse é o curso de tópicos especiais em sistemas térmicos e nós estamos neste semestre estudando método de volumes finitos, naturalmente aplicado para a solução de problemas de mecânica dos fluidos e transferência de calor, sendo que esta é a aplicação clássica deste método, tá? Muito embora ele possa ser usado para outras aplicações. Então, eu vou já passar direto para o nosso whiteboard, onde eu vou projetar. Peraí, por que que não está indo para o whiteboard? Ah, está aqui. Pronto. Muito bem, eu quero só um feedbackzinho aí para saber se estão todos vendo aí o meu whiteboard. Aqui está aparecendo. Obrigado. Então, vamos começar, tá? Então, na verdade, eu vou deixar isso aqui, valeu. Vou deixar só um instante, pessoal. Eu acho que eu vou ligar aqui no meu celular, porque eu vejo as mensagens simultaneamente. Quer dizer, não sei se é possível. Acho que sai de um. Vou deixar aqui. Vamos lá. Gente, então a lição de hoje é o seguinte: nós vimos na aula passada que uma equação geral de transporte, né? Então, hoje nós vamos dizer assim: o nome da lição, deixa eu, sei lá, lição. Eu não sei por que eu botei isso. Lição 1. Na verdade, isso aqui vai ser problemas, né? Ou difusão. 1D. Tá? Então, vamos lembrar, na aula passada a gente viu que uma equação de transporte geral, ela seria alguma coisa da seguinte natureza, tá? Ela seria assim, aqui teria um ρ, um φ, dt, mais, eu vou botar lá na forma conservativa, porque é bem comum em volumes finitos essa equação aparecer na forma conservativa, esse que seria o vetor velocidade. Aí, isso aqui aparece aqui um div. Isso aqui é um coeficiente de difusão, não é uma difusividade mesmo. Para ser uma difusividade, a gente teria que dividir esse camarada pelo ρ, a diferença aí nas unidades, tá bom? Mais um termo de fonte de φ. Φ é uma propriedade qualquer, tá? Que está sendo. Isso aqui é a equação inteira de transporte, tá? O termo de difusão, e é o primeiro termo que nós vamos trabalhar, é esse aqui. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, esse aqui é o termo de difusão. E é com ele que nós vamos trabalhar. Então, se a gente pensar nesse termo aí, o que problema que nós estamos querendo resolver, né? Nós estamos querendo resolver um problema que, na verdade, seria o seguinte: eu teria um, um corpo material que não se move, tá? Pode ser um fluido, um sólido, tanto faz. Se as partículas aqui, a posição relativa entre as partículas materiais que constituem esse corpo não muda, então, minha gente, ele está sujeito como é que fala? A difusão. Por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse calor, tá? Que ele tivesse com condições diferentes de temperatura, que tivesse uma temperatura alta, em outro lugar tivesse uma temperatura baixa, que temperatura alta aqui, temperatura baixa acolá. Então, o calor ia viajar através deste corpo material pelo mecanismo da difusão. Então, essa superfície envoltória é S, esse volume é V, e a equação que nós queremos resolver aqui neste domínio é div de gama grade de φ, mais o termo de fonte Sφ igual a zero, porque eu estou assumindo que não tem movimento e estou em regime permanente. Então, isso aqui seria um problema que está sujeito a quê, né? Vou botar uma série aqui, permanente. Não tem o termo convectivo, né? Então, na verdade, isso aqui eu vou colocar assim, difusão pura. Porque pode ter difusão pura sem ser permanente, é só você manter o termo de derivada temporal, tá? Difusão pura, e vem para cá. Aqui ele ainda está 3D, né?
ele ainda está 3D e, teoricamente, o gama pode ser um gama da posição, né? Ou seja, a propriedade, a difusividade não precisa ser constante nessa formulação. Qual é a ideia básica do volumes finitos, tá? Quando você pensar em volumes finitos, o método de volumes finitos, ele vai generalizar a técnica de diferenças finitas através de uma formulação integral. Então, a primeira coisa que a gente faz no método de volumes finitos é construir uma formulação integral das equações, tá? Que a gente está querendo resolver. Então, o que significa? Significa que em um determinado volume, você vai integrar as suas equações. Então, na verdade, se eu estou olhando a equação no volume V, o que eu quero fazer é integrar no volume V as equações do movimento. Naturalmente, se eu estou integrando uma equação que é nula, esse cara aqui também dá nulo, né? E aí nós vamos usar no primeiro termo como é que fala, o teorema da divergência, que tantas vezes já vimos, né? E o teorema da divergência vai nos levar aonde? Vai nos levar aqui a integral na superfície disso aqui, mais a integral no volume de S φ dV é igual a zero. Então, na verdade, essa aqui é a formulação integral. E qual que é o grande barato da formulação integral para a gente, tá? Por que que o volumes finitos olha para isso? Porque, na verdade, esse termo aqui, ó, o que essa integral está calculando, ela está calculando fluxos nas fronteiras do volume. E daqui provém a principal característica do método de volumes finitos, que é o fato dele ser conservativo em relação à quantidade que ele está integrando. Porque, no fundo, nós vamos calcular esta integral de superfície e vamos calcular os fluxos na fronteira. Então, a nossa equação discreta ela vai representar essa equação integral, de maneira que o balanço de fluxos na fronteira vai ser sempre nulo ou vai somar a fonte que a gente tinha lá dentro, tá? Então, isso quando a gente pensa no método de volumes finitos, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa média, numa formulação integral. Cada um dos métodos, eu vou falar isso para vocês, cada um dos métodos tem uma vocação e uma origem. O método tradicional de diferenças finitas, o que você pensa são nas equações diferenciais e aproxima as derivadas usando séries de Taylor. No método de volumes finitos, você precisa de uma forma integral das equações e vai escrever discretamente essa fórmula integral num volume de controle muito pequeno. No método de elementos finitos, você a formulação não é integral, é a formulação fraca variacional do problema. Esta formulação é a que você vai aproximar. Então, são filosofias distintas para gerar aproximações diferentes também, tá? Então, basicamente na aula de hoje, o que nós queremos resolver é um problema 1D. E eu vou te falar uma coisa, tá? O problema 1D, ele vai servir depois para a gente ir para o 2D e para o 3D, pelo menos quando as malhas forem regulares. Regulares não, elas não vão precisar ser regulares, ou no sentido de ter ou uniformes, né? No sentido de ter
o mesmo tamanho de cada volume ser igual. A gente não vai precisar disso. A concentração localizada ou refinamento localizado de volumes vai ser uma consequência natural, tá certo? Da nossa formulação. Nós poderemos fazer livremente, mas a formulação 1D pode ser estendida para volumes, por exemplo, que são paralelepípedos, tá? Em 3D, sem nenhum problema. Então, nesse problema 1D, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: o segundo ingrediente do volumes finitos, então, é você, assim como em diferenças finitas, nós vamos fazer uma partição do nosso domínio, tá? Então, vamos supor que em 1D eu estou num domínio que vai de 0 a L, eu não vou escrever isso aqui, eu vou pegar só isso aqui é um pedaço do domínio, tá? Então, na verdade, a gente vai dividir esse domínio em outros pedaços. Deixa eu botar aqui, ver se eu faço um desenho bonito. Porque essa anotação nós vamos carregar daqui para o fim do curso, tá? Então, olha só. Que vai acontecer aqui? Eu vou pegar uma setinha, um rasturado aqui, ó. E isso aqui vai definir o volume de controle. O volume de controle 1D, então, na verdade, só é esse pedaço de reta aqui. Estou desenhando assim, rasturado, para a gente conseguir ver alguma coisa, tá? Então, o volume de controle, ele vai ter um ponto no centro dele, que a gente vai chamar de ponto P. Esse volume de controle que está do lado dele é um volume vizinho que está a oeste, e este outro volume que está aqui está a leste. Essa notação, ela tem até nos códigos comerciais lá, quando você vai olhar o código mesmo, tá? É assim, o que está leste, west, east, e o que é o ponto, tá? Muito bem. E isso aqui, ó, então, vai ser o nosso volume de controle. Por que que o método de volumes finitos é considerado uma diferenças finitas? Porque ele discretiza o espaço, tá? Então deixa eu escrever com a letra melhor aqui. Então, ele discretiza o espaço em quê? Em volumes de controle. Né? Então, vamos supor que eu tinha esse domínio inteirinho aqui, né? Na verdade, ele continua, vai. Mas o que eu tô querendo dizer é que você teria que dividir ele em todo nesses volumes, nessas células, tá bom? Eu até coloquei aqui assim, eu vou fazer uma coisa aqui. Esse cara aqui, vou chamar isso aqui de ponto, acho que eu chamei isso, não sei se eu usei, sei lá. Eu coloquei aqui que isso aqui é A, é o ponto A, que seria uma das extremidades do domínio. Esse aqui é o ponto B, acho que eu estava pensando já na aplicação de condição de contorno. Faz um tempo já que eu. Né? Isso aqui então são extremidades, tá bom? A e B. Esse cara aqui vai ser o φ. Eu falei aqui que φ de A era uma constante. Por exemplo, são condições de contorno, tá? Então, condições de contorno. Aqui eu posso ter uma condição de contorno em que eu conheço, por exemplo, é a derivada de φ, ou outra constante, sei lá. Estou dando exemplos de condições de contorno, né, que a gente tem que ter no nosso domínio, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar construindo isso aqui. Só para fazer também, né, a gente entender bem isso, o, o diferenças finitas também divide o domínio, né? Ele faz uma discretização do domínio. Volumes finitos faz discretização do domínio. Por isso que o volumes finitos ainda é considerado uma diferenças finitas. Elementos finitos, por exemplo, não discretiza o domínio, ele discretiza a equação governante. É uma coisa diferente, tem outra ideia, tá? Muito embora em algum momento você vai aparece uma malha, mas essa malha não serve propriamente, ela não digamos assim, a função primordial dela não é descrever o domínio, por incrível que pareça, tá? Então vamos lá, vamos continuar definindo a nossa nomenclatura. Essas letras aqui, a minha intenção é que elas sejam entendidas como maiúsculas, tá? Então eu vou continuar aqui na nomenclatura. Então, nessa nomenclatura aqui, eu dei uma caprichada aqui,
Estou ficando mais esperto já. Coloquei aqui o meu ponto P. Vai ficar mais longe aqui o ponto E, que já é o outro, né? O outro camarada lá, o outro volume de controle, tá certo? O ponto P está centralizado no seu volume de controle, tá? E agora, esse aqui é uma face do volume de controle dele. As grandezas na face, eu vou escrever com letra minúscula. Então, essa aqui é a face oeste e essa aqui é a face leste. Então, a gente vai escrever assim, tá? Essa distância aqui, ó, nós vamos anotar como sendo delta, né? E aqui, no caso, esse é o eixo x, então esse aqui é um delta x, de Wzinho até P maiúsculo, tá? A mesma coisa a gente pode fazer desse lado aqui, Ctrl Z, né? Então, só para a gente entender quando for escrever as coisas, esse aqui vai ser o delta de x também, e aqui vai ser de P maiúsculo até Ezinho, tá bom? Esse tamanho inteiro do domínio, do elemento aqui, ó, do elemento do volume de controle, tá? Que vai ser assim, tipo, eu chamei aqui de delta x maiúsculo, mas às vezes ele também você pode escrever assim, como sendo delta x de Ezinho até W, né? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Tem, né? É assim, olha, eu tinha notado outras aqui. Essa distância aqui, ó, vai acabar sendo quem? Delta x de P a E. Já está mais que claro, né? A notação. E, finalmente, essa aqui, só para completar, isso aqui seria um delta x de W maiúsculo até P. Essas definições de notação, elas vão ser, em algum momento, necessárias, tá? Então, vou rachurar aqui o nosso volume de controle. Tá rachurado. Beleza. Tá? Eu até tinha colocado aqui, isso de verde aqui, ó, é o nosso delta V, tá? Para representar o volume de controle. Agora, olhando para essa definição aqui, vamos olhar para a equação governante, né? A equação governante 1D, nesse caso, seria d dx, de gama dφ dx, mais Sφ igual a zero. Qual é a alma do negócio? É integrar. Então, vamos integrar isso aqui no domínio inteiro. No caso, no volume de controle, né? Então, vamos forma integral. No volume de controle. Então, isso aqui como é que fica? Isso fica integral no ΔV de d dx gama dφ dx, dx, teorema fundamental do cálculo vai rolar, integral de ΔV de Sφ dV. Opa! Olha, na verdade, é melhor botar dV. Eu vou colocar dV aqui também. Eu vim assim meio que por instinto. Tá certo. É melhor botar dV, tá? Muito bem. Então, quem é essa integral aqui, ó? Tá certo? Essa integral aqui. Né? Esse dV assim só, né? Ele seria uma área unitária que esse camarada pode ter. Você pode imaginar que essa pode ser unitário não, tá? Que essa face aqui tem uma certa área só para a gente, uma área transversal, né? Uma área que está no plano ortogonal ao plano do papel. Então, isso que seria uma área vezes um dx, né? Só para ficar claro que essa integral é, no fundo, uma integral apenas em x. Mas o que dá isso aqui pelo teorema fundamental do cálculo? Isso aqui seria precisamente gama vezes dφ dx, vezes essa área. Aí tudo isso avaliado lá na frente no volume de controle, ou seja, na face leste menos gama
dφ dx avaliado na face oeste. Então, isso aqui está tudo na face. Faltou uma coisa, o que que foi? A área. Então, isso aqui é na face oeste. É claro que a gente poderia dar uma simplificada, tá? Mas, simplificada, que eu quero dizer, tipo, mexer... Ah, essa área é constante, coisa e tal, mas eu não vou ficar fazendo isso, não. Eu vou carregar por enquanto. Mas, aqui eu vou fazer só isso aqui é um dos ingredientes dos volumes finitos, tá? Eu posso escrever essa integral da seguinte maneira. Eu posso dividir pelo volume, escrevo ΔV assim. Isso aqui é a integral que está lá. Se eu dividir pelo volume, tem que multiplicar por ele, tá? Então, aqui não mudou nada. Mas quando você olha para todo esse termo ΔV vezes a integral, tá? 1 sobre ΔV, 1 sobre ΔV vezes a integral em ΔV é, por definição, a média espacial desse termo de fonte. Então, vezes ΔV, tá? Então, eu vou escrever isso aqui. Ou seja, o método de volumes finitos interpreta o valor do termo de fonte no seu interior como sendo a média. Na verdade, ele tem que ser compatível com a média espacial. Tá? Isso é interessante, porque vamos supor que o seu termo de fonte fosse um termo do tipo uma força de Van der Waals, uma força que decai com a distância. Então, você pode, inclusive, chegar a expressões, calcular essa força resolvendo a integral, tá? Então, beleza. Olha, então, nenhuma dúvida nessa forma integral, né? Até aqui a gente está com uma forma exata. Então, na verdade, isso aqui, ó, ainda é uma equação exata. Ainda não fiz aproximação nenhuma, tá bom? Esse termo que está aqui, ó, ele é chamado de fluxo difusivo. Fluxo difusivo. E no caso, esse fluxo aqui, ele está deixando a face E. E esse outro aqui seria um fluxo difusivo entrando na face W. Beleza, tá? Coisas importantes aqui para gente verificar, tá bom? Olha, em geral, os valores de tanto do coeficiente de difusão como da propriedade π estão definidos no centro do volume. Os volumes finitos ele armazena. A gente vai ver, a gente pode tomar outras decisões, mas o clássico, tá? O que é a primeira abordagem? A primeira abordagem é armazenar todas as variáveis no centro, no nó. Lembrando que quando ela está armazenada no nó, ela significa a média. Então, eu vou anotar isso aqui para a gente se lembrar que tanto φ como gama estão armazenados no centro do volume. Armazenados, e eu mandei mal, definidos, tá? E significam a média, né? Portanto, π em P é a média espacial de φ no volume P. E a mesma coisa para o gama, tá? Idem. Até aqui tudo bem, né?
Então, vamos lá. Deixa eu ver só para onde é que eu vou continuar aqui, tá? Acho que eu vou continuar de banda. Não, vou para baixo. Tá, vou aqui. Beleza, vamos lá. Agora, olha só, tem uma coisa importante, tá? Que no método de volumes finitos, a gente vai descrever tanto o φ como o lambda. Φ e gama, perdão, gama, né? São descritos, a minha letra ainda não está legal. Por funções de forma. Né? Shape functions. Aqui é muito interessante, porque o método de elementos finitos faz a mesma coisa. Só que o método de elementos finitos, ele escreve todas as suas variáveis em termos de funções de forma. Aqui nós vamos escrever o φ e o gama em termos de funções de forma, tá? Então, essas funções de forma acabam definindo a ordem do nosso método, tá certo? O que é uma função de forma? A função de forma, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui. Nós estamos precisando calcular, para aproximar o nosso fluxo difusivo, tá? Para aproximar o nosso fluxo difusivo, eu preciso calcular a derivada de φ, por exemplo, ou o valor de gama na face, e não no nó. Então vamos pegar, por exemplo, o caso aqui da face oeste, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o nosso, botar aqui P, aqui estaria a face oeste, e aqui está o outro ponto W, maiúsculo. Né? Eu preciso aproximar o termo difusivo, ele está assim. O fluxo difusivo, ele está desse jeito. Eu preciso calcular esse camarada aqui nessa face, tá? Então, a gente pode fazer uma função de forma linear. Para começar, tá? Então, o que é uma função de forma linear? É uma função que aproxima qualquer função por uma coisa linear. Vamos pegar o gama, tá? Então, usualmente a gente pode definir isso aqui assim. Aí cada um faz de um jeito, né? Eu gosto de fazer assim. Eu venho aqui e defino uma variável local, sei lá, que se, tá? E aí eu vou falar aqui gama de que se. Ele, o que que é? Ele vai ser gama W, porque o gama W existe, está aqui, certo? E aí eu vou calcular uma reta aqui, que passa gama W mais, aí vai aparecer aqui, gama P menos gama W dividido pelo delta X de W maiúsculo até P maiúsculo de QC, vezes QC. Vamos só ver, né? Se QC igual a zero, isso dá gama W. Se QC igual a esse número aqui, isso cancela, o gama W cancela, isso dá gama P, então isso aqui está certo, é uma reta. Então eu estou aproximando. A mesma coisa a gente faz para o φ. Mesma coisa a gente faz para o φ, tá? Então tá aqui. E o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo, tá? O que a gente precisa é calcular o gama Wzinho, que é, na verdade, o gama no nosso sistema de coordenadas local, avaliado em que se igual a quanto, hein? Delta W. Delta Delta. W maiúsculo, como é que fala? W minúsculo, não seria uma coisa assim, né?
esse cara aqui, mas deixa eu ver se eu usei esse. Como é que eu fiz esse negócio? Mas eu fiz assim. Vê se faz. É só porque a gente não definiu um WWzinho? É sim, tá? É o WWzinho, mas essa distância aqui, ó, eu acabei definindo ela como sendo o delta x, o W maiúsculo, até P menos o delta x, W minúsculo, até Pzinho. Assim, é só para já escrever a coisa toda em termos dos ΔX que a gente já está definindo lá em cima. Nada nos impede de fazer um ΔX Wzão Wzinho. É um vetor a mais que a gente teria que armazenar, digamos assim, tá? Ou um cálculo a mais que a gente teria que fazer. Eu só estou usando uma notação que a gente vai chegar numa expressão depois em termos dessas quantidades que fica fácil de usar, tá bom? Olha, se você substituir esse que se aqui, eu não vou fazer isso assim na mão. Eu nem sei se está feito exatamente assim no seu livro, tá? Mas você pode fazer, isso é só conta, gente. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo, tá? Isso aí vai dar o seguinte, ó. Isso vai dar alguma coisa assim. Eu vou fazer assim, fazer assim. Isso vai dar deltazinho x WP, W minúsculo. Tenta, se você não entender a minha letra aí, e esse aqui é W, esse aqui é W maiúsculo. Mais, aí abre um colchete aqui, um parênteses, deltazinho x W maiúsculo P, essa vai ser essa quantidade aqui, menos deltazinho x W minúsculo P, gama P. Eu vou te explicar essa expressão que vai ficar mais fácil. Tudo isso dividido pelo delta x, W maiúsculo P. Se você olhar bem, o que é isso, né? O que é isso? É uma média ponderada pela distância. Então, na verdade, se você reparar, deixa eu ver se eu consigo botar no mesmo quadro. Quase consegui, não consegui, então tudo bem. Então, ela é assim, ó. Tá aqui o P, tá aqui o W. Não, ficou ruim. Tá aqui o W. Eu vou dar uma exagerada assim, só para ficar legal, tá? Então, olha só, se você chamasse. Aqui é só para fins de entendimento, tá? Eu vou chamar esse tamanhozinho aqui de Lzinho P, que eu estou na face, é a distância da face até o P. Essa aqui vai ser a distância da face até o W. E o que é isso aqui? O delta Wzinho P é o LP, e esse cara todo aqui seria o LW, né? O que a gente está falando é que o φ nessa face, ele é, na verdade, LW, φW, mais LP, φP, dividido por LW, mais LP. Então, na verdade, ele é uma média ponderada pelo tamanho do volume. Isso faz todo sentido, né? Porque, na verdade, você acaba. É, ah, é isso mesmo que dá? É o contrário. Opa, peraí, Ctrl Z, Ctrl Z. Mandei mal, hein? Ó, presta atenção. Não me deixe errar. Se você viu que eu fiz errado, você me corrige. Eu acho que na hora que o senhor apontou quem seria LW, LP, acho que o senhor apontou com a caneta. Aí o mouse não mostra, que o mouse ficou Ah, parado. é. Ah, eu boto fé. Eu acho que tem uma configuração para eu fazer isso. Peraí. Depois eu vou procurar configuração. Não, tipo a caneta. Eu sei que tem uma configuração, eu vou tentar fazer isso depois. Ó, mas não, olha, eu estou aqui, ó. O W, o gama W, é que eu fiz errado. Quem é o W, o delta XWP? O delta XWP é LP, concorda comigo? Ele é LP. E esse cara vai multiplicar PW
mais um LW, que é esse cara aqui. Isso aqui tudo, ó, é na verdade LW, que eu botei aqui embaixo, vezes φP, ou gama P. E tudo isso dividido por LW mais LP. Porque LW mais LP é precisamente a soma, né? É o WP. Então, olha, veja que isso faz bastante sentido. Por quê? Porque, na verdade, o valor da propriedade na face, ele vai ser maior para o camarada que está mais próximo, vai ser mais próximo do valor do ponto mais próximo da face, né? Ou seja, aqui nesse caso, no meu desenho, o gama P, o P está muito mais próximo da face oeste do que o ponto W, de maneira que é muito natural que o valor da propriedade φ na face oeste seja precisamente mais próximo do valor de W ou de φ em P. E é precisamente isso que essa expressão nos oferece. Será que isso é algum tipo de média? Será que isso aqui é algum tipo de média? Tá? Isso é uma pergunta. É como o senhor falou, acho que é a média ponderada, né? Não, não é uma média, ela não está legal como sendo uma média ponderada, não. Por quê? Porque ela seria uma média ponderada se eu tivesse ponderada. Não, beleza, ela é ponderada, ô Roberto, mas por quê? Pela distância? Sim. Não, não é. Porque se ela fosse ponderada pela distância, ela teria que A ser LP, LP L, aqui e isso. LW aqui. Ela É não é ponderada pela distância, ela é porque uma outra média. o que eu estava entendendo é que, por ser uma questão de fluxo e ele contínuo, né? Uhum. Quanto mais próximo do P, pelo que o senhor falou, ele vai ter a Vai- maior, vai ser mais próximo do valor da face. Então, por isso que ele teria que tomar o inverso, mas não. Mas você viu, não, Entendi. Aham, entendi. é porque o meu ponto aqui Seria é, LP, gama P. Uhum. é para expressar o fato de que isso não é uma média, né, uma média normal, né? Então, olha só, eu acho que tem como a gente ver um negócio aqui, que é o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui meio que de rascunho, porque, olha só, se a gente dividir tudo pelo, pelo, por esse negócio aqui de baixo, ó, se eu dividir tudo por isso aqui, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Pá, pá, pá. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir lá em cima por um sobre LP LW. Aí, quando eu fizer isso, estou dividindo o numerador por um sobre. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar um sobre LW vezes. Tá certo isso? Não, não tá. Não é dividido aqui. Espera aí, não é isso que eu tenho que fazer, não. O que que eu faço? Eu vou botar em evidência. LP, LW, lógico, tá? Aí, quando eu botei em evidência LP vezes LW, olha o que que vai aparecer aqui. Vai aparecer um sobre LW, gama W, mais um sobre LP, gama P, e tudo isso dividido por LW mais LP. Beleza. Tá? Aí, se você passar esse cara aqui dividindo, olha que doido. Isso aqui vai ficar um sobre LW, gama W, mais um sobre LP, gama P,
dividido por, quando você fez as contas aqui, vai ficar o quê? 1 sobre LW mais 1 sobre LP. Concorda comigo? Beleza. Então, ela é sim uma média ponderada. Só que ela é uma média ponderada pelo inverso da distância. Tá? Então, isso é muito interessante, ser uma média ponderada pelo inverso da distância. Porque esse mesmo tratamento que a gente deu para a propriedade, para essa propriedade, que seria o coeficiente de difusão, a gente deve dar para a maioria das propriedades materiais. Quando estiver tratando com volumes finitos, pelo menos esses volumes finitos, que quando você faz uma aproximação linear, sua função de shape é uma função linear, isso que vai dar uma aproximação de segunda ordem no termo difusivo, tá? Então, o que que acontece? Toda vez que a gente estiver calculando uma propriedade em volumes finitos, é conveniente a gente se lembrar que esta propriedade deve ser determinada por uma média ponderada pelo inverso do tamanho do volume, tá? Porque você pode fazer tanto com o LW como o tamanho do volume que vai dar certo, tá? Obviamente, né? Porque ele está centralizado, era botar um 2 aqui, 2 aqui. Obviamente, se a malha for uniforme, para uma discretização uniforme, como é que a gente chega? Obviamente, né? Ele fica sendo a média aritmética. Mas aí é bobagem, tá? Então, gente, do mesmo jeito que a gente fez isso aqui, tá? Para o gama P, obviamente a gente pode fazer, você faz aí, tá? Para o gama E, o gama E vai ser delta x. Eu vou anotar aqui, porque pelo que eu estou me lembrando, essas expressões não estão exatamente desse jeito lá no livro, porque o livro ele acaba ensinando ele fala, vou fazer aqui para malha uniforme, se não for, depois você faz sozinho para malhas não uniformes. Eu acho que é isso, tá? Por isso que eu devo ter escrito isso aqui. Mas a regra é a mesma, tá? Beleza, tá aí, tá certo? Então, é assim que a gente deve aproximar o φe e o φw. Então, já fizemos isso, tá? Agora, eu vou fazer, deixa eu ver como é que está o meu quadro aqui, deixa eu ver onde é que eu vou fazer. Vou continuar fazendo embaixo aqui. Beleza? Então, agora eu vou calcular as derivadas, tá? A gente precisa calcular derivadas, né? O que a gente precisa fazer é calcular o dφ dx em XW, né? Ou seja, na face, eu vou puxar o quadro ali para aproveitar o desenho, eu preciso calcular esta derivada aqui, ó, dφ dx, na face W. E aqui é muito fácil, porque, na verdade, se você olhar bem para esse termo que está aqui, ó, eu vou aproveitar ele. Quando eu fiz o meu ajuste por uma reta ali, né, na variável local que se, isso aqui representa precisamente a derivada de gama dx dessa reta, né, da reta de gama que passa aqui, né? Tem uma reta de gama que passa aqui, isso aqui é a derivada de gama dx. De maneira que, se a minha função de shape ela é linear, a nossa derivada de φ vai ser simplesmente nessa face que vai ser φp menos φw dividido por delta x W maiúsculo P. Dúvida? Vocês são familiarizados com diferenças finitas? Já viram isso antes? Roberto, você é familiarizado com diferenças finitas? Ah, não, professor. Você Tá. fala para estudar como funciona e tal? É. Não.
Não? Tá. Deixa eu ver o que que o... Ó, o Ah, Leonardo não. falou que sim. É. Assim, Beleza, eu tá? já li porque em TecMac a gente teve que fazer uma apresentação sobre simulações, mas nada tão profundo. Ah, não, entendi. O Leonardo, então escreve aí no chat. Você sabe, usando a teoria de diferenças finitas, você saberia dizer qual que é a ordem desses termos aqui? Isso aqui é uma aproximação de primeira ou de segunda ordem para a derivada? Ou qualquer um, né? Falei para o Leonardo porque o Leonardo falou que já tinha feito. Isso aqui é de primeira ou de segunda ordem? Vou toda hora perto aqui, vou para o lugar errado aqui. Ele respondeu que é de primeira pessoa. Eu sabia que você ia falar que era de primeira, porque parece que a gente está fazendo uma aproximação de primeira, mas ela é. O que que ele escreveu aí agora? Que eu não consigo ver. Fácil. Aí as de segunda são aquelas com três termos. Pois é, não é. Ó, vou te mostrar uma coisa. Olha que lindo, cara, tá? Então, é por isso que é interessante a gente ver essas coisas aqui, né? Isso aqui é uma aproximação de segunda ordem. Por quê? Porque ela calcula a mesma coisa que uma derivada de segunda ordem em diferenças finitas, tá? Então, eu vou fazer uma observação aqui. Se você pegar uma variável φ no ponto x e quiser calcular quanto que ela vale em x mais ΔX usando uma série de Taylor, isso aqui é φ de x mais, eu vou usar notação linha, φ' calculado em x vezes ΔX, mais φ, duas linhas, calculado em x vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Isso, Leonardo. Mais um termo de ordem é ΔX à terceira. Se a gente aplicar a mesma série de Taylor, só que agora no ponto que está atrás, muda esse sinalzinho que eu estou colocando aqui. Qual que é o que que nos diz a teoria de diferenças finitas? Que, na verdade, se você quiser fazer uma aproximação de segunda ordem para alguma derivada, você deve expandir a função em série de Taylor, e aí até aquela derivada que você tem e termos adicionais necessários. E quantos? Então, olha só, se você quiser calcular uma aproximação de segunda ordem, então você precisa de no mínimo duas equações de dois pontos para você fazer combinação linear desses dois pontos, tá certo? E descartar o termo de segunda ordem. A combinação linear desses dois pontos aqui é simplesmente você subtrair a equação de cima da equação de baixo. Se você subtrai a equação de cima da equação de baixo, ela fica assim. Nesse caso, né? Esse cancela, esse vai ficar 2 ΔX filinha. O termo de segunda ordem cancela e sobra só um termo de terceira ordem. Aí você isola o filinha. Quando você isolar o filinha, ele vai dizer assim: φ de x mais ΔX menos φ de x menos ΔX dividido por 2 ΔX. E como você está dividindo tudo por ΔX, pegar um termo que multiplica ΔX ao cubo dividir por ΔX, sobra um termo de ΔX ao quadrado, tá? Então, olha que interessante. Na verdade, o que ele está falando é o seguinte: se você botar isso aqui numa retinha para ver, o ponto x está aqui, esse aqui é o ponto x mais ΔX, esse aqui é o ponto x menos ΔX. O que ele está falando é que esta derivada, se você está calculando a derivada no ponto x, porque é o que a gente quer, lembra, nessa expressão da série de Taylor, a derivada está calculada no ponto x, ó, né? Não em x mais ΔX ou em x menos ΔX. Então, se você está calculando a derivada φ de linha em x, usando esta fórmula, que o que ela faz? Ela pega o valor de φ no ponto da frente,
menos o valor de φ no ponto de trás, e dividiu por 2 ΔX, que é, na verdade, a distância entre os dois pontos. E, nesse caso, ela dá uma aproximação de segunda ordem. O que significa ser de segunda ordem? Significa que, se você reduzir a sua discretização pela metade, o erro que você comete no termo associado à derivada primeira vai reduzir de 4 vezes, porque ele é proporcional a ΔX ao quadrado. Isso aqui foi o termo que você truncou. Então, você vai jogar ele fora. Então, se você está truncando esse termo, isso aqui acumula os erros. Pelo menos é o leading order do erro que você está cometendo. Significa que, à medida que você for fazendo um refinamento cada vez maior da sua malha, o erro que você comete vai sempre reduzir proporcional, cada vez mais próximo de uma proporção com ΔX ao quadrado. Né? Isso é que significa ser de segunda ordem. Então, isso é muito interessante. Como nós estamos calculando a derivada na face, aqui está o ponto P, aqui está o ponto W. Tem uma face aqui, Wzinho, tá? Então, a sua derivada, ela é próxima de segunda ordem. Ela vai ser exatamente de segunda ordem se a sua malha for uniforme. Essa é outra coisa que eu queria falar. Se a malha for uniforme, então esta aproximação aqui, ela é de ordem ΔXWP ao quadrado. Agora, se ela não for uniforme, essa aproximação vai ser cada vez mais próxima de uma aproximação de primeira ordem. Deixa eu mostrar para você por quê. Tá? Aí fica bem fácil, porque se você usar a mesma série de Taylor que eu usei aqui, ó, você podia ter tomado uma decisão que é só usar uma dessas expressões. Se você quiser usar só uma delas para aproximar a derivada primeira, você é obrigado a truncar no termo de derivada segunda. Então, nesse caso, você poderia escrever assim: dx mais ΔX é igual a φ de x mais φ' em x, obviamente, vezes ΔX, mais um termo que é ordem, ΔX ao quadrado, que no caso foi esse que eu estou truncando. Neste caso, se você aproxima o dφ, ele vai ficar φ de x mais ΔX menos φ de x sobre ΔX, mais um termo que é de ordem ΔX. Então, essa é uma aproximação de primeira ordem. Qual que é a diferença? A diferença é que esta é o seguinte, olha, você tem o ponto, aqui seria o x mais ΔX, aqui é o x. Você está dizendo que a derivada aqui é esse menos esse dividido pela distância entre eles. É muito diferente de quando você diz a derivada no centro é o da frente menos o de trás dividido pela distância entre eles. Então, na verdade, quando você está com uma derivada no extremo do intervalo e usa esta fórmula de diferenças, a fórmula de diferenças chega na primeira ordem apenas. Se você está no centro do intervalo, a fórmula de diferenças é uma fórmula de segunda ordem. Se você está em qualquer caminho entre uma coisa e outra, a sua fórmula de diferenças está entre a primeira e a segunda ordem. Professor, Oi? eu entendi a parte de primeira e segunda ordem, mas eu fiquei na dúvida. O que vai definir, então, vai ser a abordagem que eu vou estar fazendo? Tipo, se eu vou estar com a malha uniforme, como eu tenho essas duas distâncias, para produzir um menor erro, eu uso a segunda ordem. Aí, se eu tenho uma malha que não é uniforme, não tem como eu pegar a distância pro ponto da frente, pro ponto de trás é diferente, então eu faço de primeira ordem. Seria isso? Eu não entendi muito bem se é essa a abordagem. Não, não é bem isso, não. Na verdade, o que é melhor a gente entender isso como um jogo de consequências, tá?
O que eu quero dizer? Porque em volumes finitos, você não está focado na ordem. Você faz uma aproximação, então depois você estuda qual é a ordem que ela te deu. Tá? Então, você começa assim. É diferente do que outras abordagens. Mas o que a gente fez aqui? A gente definiu a nossa função de forma. Eu vim aqui e defini a minha função de forma, linear. E tudo são decisões de quem está fazendo o modelo numérico. Você decidiu usar a função de forma linear tanto para a propriedade como para a função φ. Então, neste caso, né, aí, quando você decidiu usar a função de forma linear, esta decisão acaba emanando uma série de consequências que você depois pode fazer a leitura delas. Então, por exemplo, uma das consequências que nós vimos é que não importa como é a sua malha. Se a sua aproximação é linear, então você vai calcular a derivada usando desse jeito, porque se o que aproxima, se o que descreve a função φ entre um nó e outro é uma função, é uma reta, então não tem jeito. A derivada vai ser φp menos φw dividido pela distância entre P e W. Então, beleza. O que eu estou te dizendo é o seguinte: aí o que em geral, a gente faz? O que é uma prática comum? Vamos supor, uma prática comum das discretizações, é bom a gente, eu estou falando isso para a gente entender bem. Uma prática comum é o seguinte: vamos supor que eu estou com um problema, que esse aqui é o meu eixo X, tá? Que começou em zero, vamos supor que aqui é L, e tem uma certa função W, tá? Que W não, φ. Vamos dizer, eu vou dizer assim para você que essa função φ ela funciona assim. Ela vem vindo aqui, aí quando chega aqui ela faz isso. Opa! Tá? Vamos supor que eu já sei de antemão que esta é a solução analítica aí do meu problema, tá? O que está muito claro para nós aqui? O que está claro? Está claro que no começo a função φ não varia muito, né? Aí o que a pessoa decide? Ela fala, aqui então eu vou botar uns volumes desse tamanho aqui, ó, porque não tem problema. Só que à medida que eu vou chegando perto da região de altos gradientes da função φ, eu falo, rapaz, é melhor eu refinar a minha malha. Então, o pessoal, uma estratégia muito comum é fazer um refinamento localizado, tá? E aí, o que a gente espera do refinamento localizado? Ora, eu tenho mais pontos no local onde as variações são mais importantes e menos pontos no local onde as variações são menos importantes. Onde eu tenho menos gradientes, menos variações, eu gasto pouco poder computacional e reservo meu poder computacional para onde o bicho está pegando. Só que eu tenho que estar ciente que, quando eu faço uma variação do tamanho da malha, eu estou também promovendo variações na ordem de aproximação do método. E que uma coisa tem que ser pensada junto da outra. Então, quando você vai gerar a malha, não é boa política você, por exemplo, fazer esta aproximação aqui em passos muito bruscos. Porque se você fizer isso em passos muito bruscos, você em alguns pontos vai ter uma aproximação muito próxima de uma aproximação de primeira ordem, porque a face W vai acabar chegando muito próximo de um ponto que está distante do outro. E aí a sua aproximação de derivada acaba sendo de primeira ordem, tá? Isso gera toda uma discussão sobre a qualidade das malhas ou como que deve ser feito o refinamento localizado para preservar a ordem, tá certo? Eu não sei se eu respondi você, Roberto. Respondeu. Deus. Respondi. Legal. Tem uma coisa que é o seguinte, gente. Os softwares comerciais, eles investiram drasticamente nos métodos de refinamento localizado e geração de malha. Eles fazem isso com muita eficiência, tá? Só que eles, em geral, cometem esses erros aí. A aproximação que é usada para os termos difusivos no ANSYS,
que é um software que, se você tiver numa empresa e for comprar, custa centenas de milhares de reais. Em 2013, eu ajudei a Eletronorte a comprar um, fiz o termo de referência junto com eles e custou R$ 320 mil, uma lição do ANSYS para a Eletronorte. Ele aproxima as derivadas desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês. Ele faz como é que fala? Os termos, as funções de forma são todas lineares ou bilineares, se você tiver num domínio que é 3D. Então, é a aproximação é a primeira aproximação. E eles fazem, e esse software, se você não tomar um cuidado você mesmo, e falar assim, refina muito aqui, refina pouco ali, ele vai fazer refinamento, ele vai criar malhas que vão descrever o seu domínio, super complexas e com uma diferença entre os nós muito, muito grande, ou seja, diferença entre os volumes, perdão, muito, muito grande, tá? E às vezes o refinamento localizado causa problemas, inclusive de estabilidade para a sua simulação. Professor, o Léo Oi. perguntou se era para servidor, se o ANSYS era para servidor ou para vários computadores. Não, era uma licença perpétua para um processador, para um servidor que tinha um número máximo de threads. Quando você compra essas licenças, Leonardo, você tem que especificar, eu vou rodar em tal arquitetura e posso usar até 150 threads simultaneamente. Ou seja, 150, ele vai lançar 150 processos simultaneamente, ele pode paralelizar isso até um certo nível e tal. Então, o que se definiu, esse era uma licença que funcionava em um servidor, obviamente muitas pessoas podiam usar, mais de uma pessoa podia usar simultaneamente, desde que não ultrapassasse o número de threads que estava contratado. Se eu não me engano, eram 40. Mas a pessoa tinha que fazer, ou seja, até 40 pessoas podiam usar ao mesmo tempo, se cada uma só usasse e usar só uma thread, ia lançar um processo. Agora, em geral, não é isso que você quer. O que você quer é usar todos os processos num problema só. Você quer fazer aquilo lá maciçamente paralelo. Ou seja, é caro para burro, é muito caro. Para uma empresa, isso aqui é uma fortuna, tá? Quer dizer, é uma fortuna e não é, porque, como eu disse para vocês, cálculo numérico hoje está sendo usado em substituição a muitas bancadas experimentais que são muito, 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 muito mais caras. Aí você acaba, às vezes, fazendo sharing de bancadas experimentais entre as empresas, ou tem alguém que tem lá um túnel de vento e vai fazer um ensaio lá específico, coisa e tal, e o resto acaba sendo feito na base da simulação numérica. Então, eu acho que isso justifica, tá? Para a universidade é bem mais barato o ANSYS, e o ANSYS hoje em dia permite que você rode ele de graça para aplicações acadêmicas, estudantis, com poucos nós. Beleza? Muito bem, vamos continuar. Vou continuar mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá para terminar a lição de hoje. Dá fácil, tá? Dá fácil. Olha, é rapidinho. Como é que fala? Que é natural nesse caso, já que a gente fez uma função de forma linear, tá? É natural que nós perpato faz sentido, o número de processos é baixo, mas aí devia ser normal. O número de processos. Agora que eu vi o negócio aqui, complementação aqui. Pronto, acho que agora dá pra me escutar, né? Porra, agora dá, né? É porque tava caído no chão, que esse meu microfone ele destaca do fone. Tá. Aí. Fala. Ok. Quer fazer alguma pergunta, Não, era só complementar? isso, é porque 40 é até que é um número pequeno, mas como eu falei que acho que em 2013 era mais normal. Que eu acho que o Braulio, por exemplo, ele tava lá com um computador que tinha uns 156 threads ou algo assim. E ainda nem é empresa, tipo, educacional. Não, mas aí para o educacional rola muita thread. Acho que não Hum. tem limite, não. Tá? Para o acadêmico, Ah, tá, tá? mas não, o dele eu só tava falando do computador, acho que ele não usa ANSYS lá não. A gente tem que usar o Entendi. SU2. Não, eu acho que o Braulio, o Roberto, tem um cluster com, porra, com muita, muita, muita capacidade computacional, tá? Sim. Vamos lá.
Vamos continuar. Então, olha, como a gente fez uma aproximação, como é que fala? Uma aproximação linear para as funções, né? Nós também vamos fazer uma aproximação linear para o termo de fonte. Tá? Muitas vezes ele é constante, né? Vamos supor que seu termo de fonte é a gravidade, né? Aí não tem nada, né? Ele é constante, né? Outras vezes ele não é constante, por exemplo, ele pode ser um termo de radiação ou alguma coisa assim, tá? E aí ele não é constante. Mas então, como é que fica uma aproximação linear para o termo de fonte? Lembra, a gente tem a nossa integral lá, ela é integral no domínio, ela vai de w de uma face à outra, e eu estou integrando lá o termo de fonte S source de φ dv. Né? Então, se você vai usar uma aproximação linear para esse termo, o que você está dizendo, na verdade, é que essa aproximação linear não é no espaço, tá? Depende da variável que você está resolvendo. Deixa eu tentar ser claro. Vamos supor que se você tá resolvendo um problema de transferência de calor, tá? Praticamente tudo ali, a equação da energia, neste caso, ela é linear com a temperatura, não tem termos lineares, tem um termo de primeira ordem no transiente e no convectivo, tem um termo de segunda ordem no termo difusivo, mas é, você pode ter uma fonte que depende da temperatura de forma não linear. Por exemplo, pode ter um termo de radiação térmica lá, que vai depender de 3 a quarta. Então, você tem que linearizar esse termo, tá? Então, aproximação linear ou linearizada, no senso de que a gente está imaginando que o termo de fonte pode ser uma função do próprio φ. Né? E é normal que a fonte de φ dependa da quantidade de φ que tem ali. Né? Então, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria alguma coisa tipo A vezes φ mais B, onde A e B são constantes, né, do processo de linearização. Em geral, como é que você consegue o A e o B? Você usa uma série de Taylor nas vizinhanças de φp, que é o φ que está no meio. Aí você vai expandir, né? O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo dizer que você pega o seu φ, tá certo? Que é a sua função φ, que ela existe ali dentro do domínio, tá? E aí você vai expandir essa função φ de x nas vizinhanças de x igual a xp. Então, isso que vai dar φ de p mais dφ dx avaliado em x de p vezes x menos xp, mais outros termos. Não precisa dos outros, porque parou aqui, que aqui chegou o termo linear já, né? O A vai nascer dessa derivada aqui, que você vai precisar conhecer, né? Mas você está vendo que eu fiz tudo errado aqui, né? Quando você olhar que eu estou fazendo uma coisa errada, você pode me falar. Eu estou querendo fazer uma série de Taylor para o termo de fonte de φ. É a mesma coisa, tá? Mas eu fiz errado. É S de Sφ, né? Avaliado em P. Então, agora que eu vou botar aqui. XP mais. Olha, que aqui é dφ, né? Então, sem usar a função implícita, P mais ds dφ, né? Que multiplica, ou avaliado em φp, e aí sim que multiplica φ menos φp, mais termos de ordem superior que você não vai precisar, tá? Então, assim que a gente faz, lineariza o termo de fonte. Né? Então, se você olhar, vai aparecer o A, vai ser ds dφ dφ,
avaliado em FIP, né? E o B vai ser uma parte que somou esse cara aqui com o outro ali, que vai partir multiplicando, tá? Pode abrir o microfone. Ah, não. Se é a pergunta lá das licenças, depois a gente conversa, tá? Então, no fundo, quanto é que isso aqui vai dar? Como o A e B são constantes, depois que você lineariza, você tira isso aqui de dentro da fonte e escreve assim. Né? E aí, o que que sobra? Aí eu vou usar um mandrakezinho aqui, uma coisa esperta, né? Divide por ΔV, coisa e tal. Isso aqui você pode escrever como sendo P ΔV. Por quê? Porque, na verdade, este cara aqui eu escrevi como sendo assim, ó. ΔV, que multiplica 1 sobre ΔV, vezes a integral de W até E de φ dV. Isso aqui é a média de φ em ΔV. E nós vimos que essa média está armazenada lá no ponto ΔP. Tá? Mas há aquele outro termo lá que vai ser simplesmente. Deixa eu ver qual letra que eu usei para esse cara aí. Eu botei só. Esse aqui nem tem graça, né? Porque B é constante, gente. Dei mole, tá? Se B é constante, ela é simplesmente B vezes ΔV, tá? É um B vezes ΔV. Aí o que a turma faz é o seguinte, olha. Você vai me permitir usar um quadrozinho dinâmico, só para ficar mais legal. Eu vou botar aqui ΔV vezes A, que multiplica φP, só para poder grifar. Era a mesma coisa que estava antes, só mudei a ordem dos fatores. Só para poder chamar esse cara aqui de SP e chamar esse cara aqui de SU. De maneira que isso aqui fica sendo ST FP mais SU. Tá? Então, isso aqui é a aproximação do termo de fonte. Isso é a aproximação do termo de fonte. Tá? Ou seja, ele vai ter no máximo um termo constante. É o mais comum de acontecer, tá, gente? Quando tem fonte, essa é uma fonte constante. E quando ela não é constante, você lineariza ela. Eu nunca vi uma coisa que não usasse linearizada. Então, mesmo termo de radiação, assim, que é T a quarta, não sei o que, você lineariza. Tá? Então, se você colocar tudo junto, tá? Então, juntando tudo, ou seja, juntar tudo é você pegar todas aquelas aproximações, ou seja, o φ de E, o A de E, que multiplica a derivada, que vai ser φE menos φP dividido por delta x E maiúsculo, P maiúsculo, menos isso aqui, AW, que multiplica φP menos φW, delta x, P maiúsculo, W maiúsculo, mais o termo de fonte, que vai ser SU, mais SP, FP, tudo isso é igual a zero. Eu espero que você tenha entendido o que eu fiz, né? Mas esse aqui, quem era? Era a integralzona. Primeiro, eu vou puxar o quadro, tá? Ó, estou puxando o quadro aqui para a gente chegar lá em cima, tá bom? A nossa integralzona que a gente tinha resolvido, né? Ela está aqui em algum lugar. E ela aí. Pronto, chegou. Então, essa aqui é a função, isso aqui é analítico. Ou seja, na verdade, aqui eu ainda não fiz não fiz aproximações, tá? A gente não fez aproximações. Essa expressão é exata no senso integral, porém exata, tá? Essa expressão K de baixo já tem aproximações. Ela já assume que as propriedades variam de forma linear quando são calculadas na fase, tá? Então, isso aqui já é aproximado. Isso aqui equivale à nossa equação de diferenças, mas eu vou escrever que isso aqui está já aproximado, tá? O que a gente faz, e o que é o mais comum, é organizar toda essa história aqui, tá?
Isso aqui fica tudo organizado assim, ó. Você escreve. O que que a gente vai fazer aqui? Vou multiplicar φe, AE por todo mundo aqui, e vou isolar todo mundo que está multiplicando φp, todo mundo que está multiplicando φe, todo mundo que está multiplicando, não está multiplicando ninguém, tá? Então, isso aqui fica como, né? Então, na verdade, você pode escrever assim, ou você pode escrever assim, ó, AP φp é igual a AW φw mais AE φe mais SU, em que AW é igual a menos BW AW delta X PW maiúsculo, AE idem, opa, FE minúsculo. Olha, se ficou dúvida, eu vou caprichar na caligrafia. Porque esse é maiúsculo, mas esse é minúsculo. Tá? FIE, mesmíssima coisa. Delta X. A única diferença é que aqui vai ter que ser PE. Aqui eu escrevi PW, mas não tá legal, né? É WP. Tá bom? WP. O AP, ele é, na verdade, AW mais AE menos SP e só. Pronto, acabou. Aqui. Tá? O que eu quero dizer? Se você substituir essas coisas aqui, fizer todas as contas, tá certo? Você vai chegar precisamente nessa coisa aqui de cima. Deixa eu ver. PW, não, WP, tá certo. Estou só conferindo, tá, gente? WP, PE. Ó, errei aqui. Aqui, ó. É a caligrafia, tá? É a caligrafia. Neste caso, ela é importante. Assim, tá? É isso aqui. Beleza? Beleza. Então, isso aqui, gente, é a nossa equação de diferenças. Leonardo, que fez um curso aí já de diferenças finitas, deve estar reconhecendo que isso aqui é praticamente a equação de diferenças finitas. Se a malha for regular, é igualzinha à equação de diferenças finitas, se a malha for regular, tá? Se não for, ela é diferente, tá bom? Então, minha gente, isso aqui, ó, é um sistema linear. No fundo, isso aqui é um sistema linear. Em φp com P igual a 1, 2, até N. Né? Eu estou supondo aqui, ó, que você fez uma discretização do seu domínio. Aqui é uma face, aqui é outra face, tá? Então, os domínios terminam em faces cravadas. Sua discretização tem que ser esperta para ver isso, tá? Então, você tem N volumes. As incógnitas são os valores de φ nos pontos. Obviamente, quando você está nesse ponto aqui, ó, o φw dele é o anterior, o φe é o posterior, tá certo? E no fundo, o que você está fazendo é calculando todos eles. Tá joia? E aí, a gente tem que aprender a resolver este sistema linear, tá certo?
Então, o que a gente vai fazer? Perguntas. Primeiro eu quero saber perguntas, se vocês têm perguntas. Ótimo. Não, Então, acho que tô beleza. bem. Então tá. Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer na aula que vem? Eu já estou cansado hoje, tá? Na aula que vem, nós vamos aprender as condições de contorno, basicamente três: condição de Dirichlet, condição de Neumann, condição de Robin, condições de contorno diferentes para este problema, tá? E vamos estudar já os primeiros métodos para resolver o sistema linear. E deste problema aqui vai sair já o primeiro homework para a gente trabalhar e se divertir com ele. Tudo bem? Tudo certo. Então já acabou a matéria por hoje? Já acabou a matéria por hoje, E eu Leonardo. queria fazer uma pergunta que não era de matéria. Mas eu vou deixar os outros fazerem a pergunta primeiro, porque pra ser honesto, eu acabei de esquecer também o que eu ia perguntar. Então tá. Então, eu quero saber se tem alguma pergunta da matéria agora, porque se não tiver, eu vou parar a gravação para ele fazer um vídeo um pouco mais curto, sabe? E aí eu poder fazer, porque aí eu tenho que manejar esse vídeo aqui e tal, Tá tá? tranquilo, professor, aqui. Então, vou parar a gravação. A sua pergunta não tem a ver muito com a matéria, né, Leonardo? É mais. Mais ou menos, eu acabei de lembrar, era o seguinte, era sobre a questão de fazer a malha sem a gente usar qual software. Ah, entendi, entendi. Ah, olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar. A gente pode usar vários softwares, tá? A gente pode usar o GridJam, tem um outro software que é o que o próprio Ansys, não, que o OpenFOAM usa, que é acho que é Jam Mesh ou Mesh Jam, uma coisa assim. A gente pode usar muitos softwares, tá? Um que eu Mas lembro era o ah, Guide, aliás, acho que o Guide ele era de graça até um certo número de pontos. é um software muito legal esse, tá? O Guide. Mas ele acho que é de uma escola, eu acho que ele até é francês. Eu acho que ele é espanhol. É uma coisa dessa, ele é É, europeu. E acho que é de catalão. ele é bacana, mas ele é pago. E assim, eu acho que ele tem um número lá até onde ele é de graça e tudo mais, entendeu? É, eu usei pouco. O OpenFOAM faz malha para a gente. Se a gente quiser usar, fazer malhas com o OpenFOAM, a gente faz. Só que isso não vai ser estritamente necessário. Uma das coisas que a gente, em malhas 1D e 2D retangulares, a gente vai fazer até refinamento de malha, a gente faz manualmente, é fácil de fazer. Eu ensino a Uhum. fazer. Você entendeu? Mas se quiser usar um gerador de malhas, vai poder usar. Lá na É, frente, se a gente chegar a estudar integrações em volumes não retangulares, em volumes de formas diferentes, aí a gente vai precisar de um pouco mais de tecnologia, tá? E aí, era isso eu, que eu tava pensando, porque, é, tipo, retangular até que é tranquilo gerar, mas fora isso. fora isso, aí a gente tem que ter realmente algoritmos geradores de malha, né? Então, são basicamente os trianguladores de Delaunay, pode ter outros tipos de trianguladores. E aí não é só uma questão de gerar a malha, não é só isso. Você tem que, além de gerar a malha, numerar os nós de maneira inteligente, porque uma mesma malha pode ser numerada de infinitas formas diferentes. Eu quero dizer, o nó 1 pode não ser o nó 1 em outra malha. Isso é É, absolutamente arbitrário. Agora, uma vez que você toma uma decisão sobre como numerar a malha, isso vai ter reflexos importantíssimos na qualidade do seu sistema linear e na velocidade com que você vai ser capaz de resolver o seu problema. a gente vai Então, usar malha estruturada, então. vamos fazer malhas estruturadas. Eu estava falando com o Roberto hoje, mais no início da aula, que a gente, depois que a gente resolveu o problema de escoamento de Navier-Stokes, que cobre basicamente a maior parte do nosso programa, a gente pode tomar algumas decisões em função do tempo que nós tivermos ainda até o final do curso. Uma delas é implementar, por exemplo, modelos de turbulência e aprender um pouco sobre turbulência. Eu falei que a gente não ia falar disso, mas é uma coisa que eu posso falar. Eu sei falar disso e a gente pode implementar. A outra coisa que a gente pode fazer é partir para um negócio um pouco mais tecnológico. Tecnológico, o que que é? É isso,
Como que eu faria se o meu volume não fosse retangular? Aí eu vou ter que pegar um gerador de malha, a gente definitivamente não vai gerar nossas malhas, né? E aprender alguma estrutura de dados. A estrutura de dados ela vai ser a estrutura de elementos finitos, a mesma estrutura de dados, né? Mas aí entra um monte de continhas acessórias. Vai ser um tal de calcular o vetor normal, cálculo, porque o fluxo vai ser na direção do vetor normal. Como é que calcula isso? E aí, como é que fica a cara do sistema linear e como é que eu vou resolver o sistema linear? Vira uma tecnologia, entendeu, Leonardo? Assim, a gente vai ver que, no fundo, os passos são rigorosamente os mesmos. Só que agora, como é que eu vou calcular o fluxo? Para calcular o fluxo, eu preciso calcular uma certa, um certo vetor normal. E quando a gente vê, a gente está fazendo um monte de conta de geometria diferencial, tá? Esse aqui é um negócio. Agora eu Beleza? tenho mais duas perguntas. A primeira é só terminando esse negócio de malha, que eu lembro que uma coisa que eu tinha ficado um pouco interessado quando eu vi isso era justamente usar esse algoritmo de geração de malha, essa parada do Delaunay que você falou, eu lembro que eu achei interessante, mas então a gente provavelmente não vai ver no curso não, né? Não, nós não Ok. vamos abordar algo. E eu não tenho competência para ensinar geração de malha. Nunca estudei Não, geração de malha. tá ok, que Ah, eu acho que também é um negócio meio restrito, assim, é um negócio que eu achei que era legal, mas realmente. eu vou te dizer, não é assim, é uma coisa para usar, tá? Acho que tem pouca gente fazendo estudo com geração de malhas triangulares hoje em dia para superfícies. Acho que isso é uma questão mais ou menos resolvida. Bem Uhum. ou mal resolvida, entendeu? Não estou falando todos os tipos de discretização ou todas as artimanhas que pode fazer com discretização, né? Mas eu vou te falar, mesmo profissionalmente, quando eu trabalho, quando eu falo profissionalmente, sim, durante meu doutorado, né? Que eu tinha que gerar malhas triangulares. Eu usava um método artesanal meu de usar de gerar malhas triangulares. Meu não, descrito na literatura, mas que eu programei para gerar malhas sobre uma superfície esférica e aí deformar essa malha na superfície esférica, tá? As questões hoje que estão na parte de geração de malha é o seguinte: como é que você não é gerar a malha, como é que você gera, por exemplo, uma malha sobre de uma espuma, das interfaces de uma espuma? Então, onde é que eu sei onde estão as interfaces? Então, tem várias pessoas pensando nesse tipo de coisa. Eu conheço uma das soluções, que é você faz essas malhas de um monte de bolinhas, bota elas uma longe da outra, e depois você usa uma manha de inchando as bolinhas, elas vão inchando até se encostar e vão fazendo as interfaces sozinhas. E aí você tem que fazer a malha, porque à medida que ela vai inchando, você tem que ir adicionando triângulos. E aí tem essas técnicas de, uma vez que você tem uma malha, como é que você adiciona novos triângulos, adiciona novos elementos? Isso é diferente do que gerar a malha inicial, né? Sim, eu sei que o Einstein, por exemplo, quando eu peço pra ele refinar, ele gera erros, que não é gerado quando tipo eu só peço pra ele fazer uma malha de bom refinamento. Aham, Então, tem um monte de detalhe tecnológico aí, tá? Quando eu falo tecnológico, é assim, é coisa que não está nem no livro, né? A gente tem que procurar em papers de matemáticos da década de 80 e 90. A Beleza? segunda pergunta, Vai. ela já é meio saindo da matéria. É o seguinte só. Então, eu vou parar a gravação. Peraí, Ah, deixa eu ok, eu parar aqui. achei que eu tinha parado, desculpa. Não, vou parar aqui. Parando a gravação, pessoal.